A gente segue falando da repercussão da mega operação no Rio de Janeiro, que provocou forte reação de parlamentares, lideranças e organizações de esquerda. Eles classificaram a morte dos 115 criminosos como massacre, chacina e extermínio, pedindo a responsabilização do governador Cláudio Castro. Os ataques ao governador e às polícias aumentaram após supostos moradores terem levado diversos corpos da mata até uma praça pública. Parlamentares como a deputada Talíria Petroni, Glauber Braga, Jandira Fegali fizeram publicações contra o governador pedindo a sua responsabilização. Deixa eu chamar aqui o Luiz Felipe Dávila para repercutir esse clamor de boa parte dos parlamentares governistas e, no caso, oposição ao governador no estado do Rio de Janeiro, que querem responsabilizá-lo por essas mortes. Dávila. Quando nós temos uma guerra, não é chacina, é uma guerra, é um confronto. E este confronto é contra uma organização criminosa que vem fazendo a população do Rio de Janeiro, principalmente que mora nas favelas, refém do seu negócio ilícito, tráfico de drogas, venda de armas e até mesmo agora infiltração em negócios lícitos. Por isso, o que o Estado fez ontem foi declarar guerra a uma organização criminosa. E ontem o conflito mostrou que quem morreu foram esses combatentes do crime organizado, dessa organização narcoterrorista que é o Comando Vermelho. Portanto, essa história dessas ONGs de esquerda tentarem transformar isso em chacina e que morreu cidadãos inocentes que moram no morro é uma mentira, é uma farsa, mas tem tudo a ver com a linha ideológica que eles perseguem. Isto é, que bandido, criminoso, é vítima da sociedade. Na verdade, vítima da sociedade são os cidadãos de bens que hoje são reféns do crime organizado e desses criminosos. Principalmente essa população no Rio de Janeiro, que mora nos morros e são pessoas honestas, que levam uma vida honesta e que são submetidas à lei do crime organizado. Deixa eu chamar agora o delegado Palumbo. Palumbo, você já tinha falado um pouco a respeito disso, mas agora a gente traz a informação completa. Não é só de chacina que estão chamando a operação da polícia. Eles estão chamando de massacre e de alguns outros termos que vão nessa linha justamente para tentar responsabilizar o governador. Chacina, massacre e extermínio são os termos utilizados pelos parlamentares pedindo a responsabilização de Cláudio Castro. Nada me surpreende vindo desses parlamentares, que a gente sabe de quais partidos são. É lamentável, eles já se posicionaram, a defesa deles é a defesa de bandido. Eles têm os votos de familiares de bandido, dessas pessoas que gostam do crime, desses pseudos cantores que vêm às redes sociais dizendo que foi chacina, que foi massacre, que foi genocídio, que foi extermínio, e esse lero-lero aí para boi dormir. É mimimi. Ali quem morreu, quem foi morto foi bandidos armados de fuzil, que atiraram na polícia. Não foi chacina, foi uma faxina em legítima defesa. O policial não tem o que fazer quando se ataca uma bomba neles utilizando um drone. O policial não tem o que fazer quando o bandido coloca um fuzil, um buraquinho pequenininho, para ficar atirando na polícia. O policial tem que revidar. Não tem o que ser feito ali. E aí eles vêm com essa narrativa. Estão desde ontem com essa narrativa. Agora a população de bem, e aproveito a gigantesca audiência da Jovem Pan, a população de bem tem que se posicionar defendendo as forças de segurança, defendendo a atitude do governo do estado do Rio de Janeiro, que está tentando fazer alguma coisa dentro de um estado de calamidade pública, de guerra. É guerra isso. Será que eles não perceberam que isso se trata-se de uma guerra? É engraçado que esses mesmos parlamentares, quando um policial morre, eles não soltam uma nota. Quando morre um pai de família nas mãos de traficante, eles não falam absolutamente nada. Eles se calam, eles não vão no Supremo pedir medidas, eles agora vão querer condenar o governador. Tem que condenar o tráfico, tem que condenar os chefes dessas organizações, tem que colocar essas organizações como atos terroristas, como chefes de terrorismo. É isso que eles têm que fazer, mas não. O posicionamento deles sempre foi e é desse jeito. Eles se posicionam ao lado do mal, ao lado do traficante, ao lado de quem está lá atirando na polícia, ao lado dessas pessoas que só
fazem um mal que subjuga a população, que vende a internet, que vende a água, que vende o gás, que não dá a liberdade de o cara que abre uma barbearia comprar Gillette da onde ele quiser, tem que comprar Gillette deles, que não dá a liberdade para um padeiro comprar a farinha da onde ele quiser, a livre oferta e procura. Não, tem que comprar deles. Esses mesmos traficantes não dão a liberdade para uma pessoa que quer comprar gás. Tem que vir da onde eles mandam. E esses são defendidos por esses parlamentares. Sim. É surreal isso que está acontecendo no Brasil. Palumbo, por isso que a população tem que se posicionar. Rapidinho, Palumbo, agora são 18 horas e 57 minutos. Você que nos acompanhou pela nossa rede, você fica agora com a sua programação local. Amanhã às 18 horas nós estamos de volta com Os Pingos nos Is. Por aqui, na TV Jovem Pan News e nas demais plataformas, seguimos, agora sim, devolvendo a palavra ao delegado Palumbo, que fazia aí o seu comentário a respeito desse pedido de governistas chamando a mega operação de chacina, de massacre e de extermínio. Delegado Palumbo, pode continuar. Não foi chacina, não foi massacre, foi uma ação legítima de policiais honrados que foram lá cumprir a lei e pegar de volta um território que não é do crime, um território que é do Estado brasileiro, das forças brasileiras, é do povo, não é do crime. Quantas vezes já foi noticiado que um turista se perde, coloca um aplicativo, vai parar no morro e morre? Quantas vezes isso aconteceu? Diversas, dezenas, centenas de vezes. Nunca vi esses parlamentares, vamos fazer uma ação contra o tráfico de drogas. São os mesmos parlamentares que querem liberar a droga, são os mesmos parlamentares que votam contra o fim da saidinha, são os mesmos parlamentares que não querem acabar com a progressão de regime, são os mesmos parlamentares que não querem enrijecer as leis. E agora, com essa narrativa falaciosa, eles querem jogar toda a população dizendo que a polícia foi lá e cometeu um massacre. E eles estão aliados com esses pseudos cantores, que de cantor não tem absolutamente nada, uma música horrorosa. Filho de traficante, foi preso, bateu no peito e falou, quero ver me buscar lá no morro. A polícia foi lá no morro. E aí os traficantes têm a opção de se entregar. Não se entregaram, tomaram o tiro e morreram. Eu não vou acender vela para nenhum defunto traficante, não. Eu vou orar, vou rezar pela família desses policiais que se foram. E eles estão lá em Brasília para defender bandido, para defender o que é errado. Não houve chacina, a ação é legítima, os policiais fizeram o que tem que fazer. E vou dizer mais, para fazer o que esses policiais fizeram, ganhando um salário desse tamanho, tem que ter muito, mas muito culhão, coisa que falta para esses deputados que ficam defendendo o bandido o tempo todo. Deixa eu chamar agora o Cristiano Beraldo. Beraldo, em 1 minuto, a sua avaliação também sobre esse movimento agora pedindo pela responsabilização do governador Cláudio Castro, que é acusado de chacina. Não, ele é responsável, como disse o delegado, responsável por uma faxina que foi feita num ambiente completamente dominado pela bandidagem, pelo crime organizado. Essa operação que houve ontem, ela deveria acontecer absolutamente todos os dias. E aí, esses mais de 100 que morreram ontem, talvez mais de 100 que morreriam hoje, mais 100 que morreriam amanhã, esses seriam transformados em mártires. Sabe por quê? Porque com o bom exemplo deles, de que a lei estaria vigorando na sua plenitude, as outras pessoas, sobretudo os jovens, entenderiam de forma muito gráfica, muito direta, que se entrar para o crime vai morrer. Essa é a diferença que a gente precisa ter para interpretar o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Recapitulando aqui, a gente tem a informação de que base governista do presidente lá em Brasília e oposição no estado, em específico no Rio de Janeiro, alguns parlamentares têm acusado o governador Cláudio Castro de uma chacina, de um extermínio e de um massacre e pedem, portanto, a responsabilização dele por todas essas mortes que aconteceram de ontem para hoje no Rio de Janeiro. Agora são 19 horas e 1 minuto, nós estamos de volta para você que estava no intervalo da nossa rede nesse momento. A gente estava acompanhando aqui o comentário de Cristiano Beraldo a respeito de um movimento pela responsabilização do governador Cláudio Castro a respeito de todas as mortes que aconteceram de ontem para hoje,
de ontem para hoje, no Rio de Janeiro, nessa mega operação da polícia. Devolvo a palavra a você, Cristiano Beraldo. Então, Kobayashi, a minha visão do saldo da operação de ontem é que, primeiro, ela é insuficiente, enxugou-se ali uma gota num oceano dominado pela criminalidade, e, infelizmente, essa operação não terá sequência, justamente pelos ataques que estão sendo proferidos pelo governo federal, o que é absolutamente assustador. Agora, uma boa iniciativa, no meu modo de ver, seria pegar todos aqueles que estavam ali enfileiradinhos de cuequinha, né? Estavam todos ali, parece que a polícia entrou para matar só quem estava indo tomar banho. Que eu nunca vi 60, 70, 80 mortos ali pela polícia, de cuequinha. Ah, que bonitinho, né? Coincidência. Então pega, tá todo mundo chorando ali, tá todo mundo dizendo que são pobres coitados, tá todo mundo dizendo que a morte daqueles criminosos simboliza essa forma violenta do Estado de lidar com a população pobre, preta, indefesa. Então pega todos aqueles ali, joga na vala comum, que é para facilitar para todos esses jornalistas, para todos esses aí poderosos, para todos esses zongueiros, irem lá, vai rezar na vala comum, que aí você reza para todos, poupa o trabalho. E o governador Cláudio Castro devia colocar ali um sinal, uma mensagem muito forte para dizer para todos os jovens: não entre para o mundo do crime, porque você vai acabar numa vala comum como essa. É a mensagem que precisa passar, porque aí você satisfaz a cabeça desses aí desocupados para dizer que aqueles ali que morreram não morreram em vão, não. Morreram para servir de exemplo para os jovens, para eles entenderem que o caminho do crime não é um caminho aceitável.